O pacotão de reforços chegando no Vitória antes do começo da Série A, o presidente Fábio Mota afirma que até 5 jogadores chegarão no Barradão. Quais são as posições mais precárias neste atual momento, como por exemplo o setor ofensivo. Quero falar também sobre algumas opções que já foram procuradas no mês passado. Será que o zagueiro Maicon, por exemplo, vai fechar com Vitória? Outras especulações envolvendo também destaques dos campeonatos estaduais e o que eu penso, o que eu enxergo para o Vitória com a montagem do seu elenco e a necessidade também de calibrar mais algumas posições e essa filosofia que eu discordo, tá? De 3 jogadores para a mesma posição, e quero explicar por quê. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 4, 5 minutos, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Tem o meu canal do Goiás também, acho que já deu para perceber, sou torcedor do Verdão. Meu canal chama Goiás News, vou deixar o link também para você conferir outros projetos que fazemos aqui no YouTube, além do Black Card, um canal 100% dedicado aos clubes fora do eixo do país. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta declaração do presidente do Vitória, o Fábio Mota, em relação aos reforços que chegarão no Barradão antes do começo da Série A do Campeonato Brasileiro. Falou que o foco nesse exato momento é a conquista do título do Campeonato Baiano, que o clube está assim focado na decisão contra o Bahia, mas que também não deixa de olhar o cenário mais difícil, o mais importante da temporada, que obviamente é a Série A do Brasileirão, onde o Vitória precisa no mínimo se manter na elite do Brasileirão por pelo menos mais 3, 4 temporadas, retomar o seu espaço dentro do cenário nacional. Fábio Mota garantiu o seguinte em entrevista ao portal BNews, abre aspas: nós continuamos no mercado, entendemos que temos um elenco competitivo, mas a gente que sonha com voos maiores na Série A, é uma competição difícil. Geralmente os times que sobem da Série B para a Série A têm dificuldades, ainda mais o Vitória, que vem de 2 acessos seguidos. A ideia da diretoria é ter 3 atletas para cada posição. Por isso, por exemplo, na lateral direita conta apenas com Zeca, e o Raul Cáceres está entre os setores que o Vitória direciona as atenções. A gente precisa contratar ainda de 3 a 4 reforços. Tem posições que só tem 2 atletas e a ideia é ter 3, como por exemplo na lateral direita. Temos 3 laterais esquerdos, da mesma forma na zaga, da mesma forma com os extremos. Disse o Fábio Mota, a ideia são de 4 a 5 contratações, que vão desde um lateral, um zagueiro e 2 extremos, que é o que a gente está procurando. Completa aí o presidente do Vitória, falando sobre esta nova janela de transferências no futebol brasileiro, que reabriu no último dia 1º de abril e fica disponível até dia 19 deste mesmo mês. Lembrando que precisam ser jogadores ou livres do mercado, ou que estavam inscritos nos campeonatos estaduais para terem esse registro dos clubes da Série A, Série B e Série C do futebol brasileiro. Tá? Então, destas posições, zagueiro, lateral direito e 2 extremos, jogadores pelas beiradas, principalmente com esta característica de velocidade. Eu também enxergo as carências dentro desse elenco do Vitória, basicamente dentro desta mesma região do gramado. Tá, se possível, eu ficaria atento no mercado para contratar um outro atacante, um meia atacante, às vezes um camisa 10 um pouco mais experiente para a Série A. Vai depender muito das opções. Acho que nesta região um pouco mais defensiva, de primeiro volante, como Rodrigo Andrade, William Oliveira, Caio Vinícius, um pouco mais avançado, como Jean Mota, Leonaldi, Daniel Júnior, tem o Mateuzinho. Acho que o Vitória está muito bem, tem o Luan Silva também, mas para fazer a 10, tá, eu acho que você jogar toda a responsabilidade, por exemplo, em cima do Mateuzinho ou do Daniel Júnior, que são excelentes jogadores, mas que ainda são jovens, eu acho um pouco demais. Então eu acrescentaria mais um jogador nesta lista, que seria um camisa 10 experiente. Mas acredito que se o Vitória for no mercado, conseguir trazer de fato jogadores para chegarem e serem titulares, lateral direito, zagueiro e também um ponta, tá? Eu acho que o Vitória tem sim boas condições de fazer bonito na Série A do Brasileirão. O que eu não concordo, por exemplo, nesta questão de 3 jogadores por cada posição, é até bonito no discurso, mas, por exemplo, é muito perigoso você ficar no elenco com 3 jogadores meia bomba, ao invés de um que resolva o problema. Por exemplo,
você contrata 3 jogadores numa faixa de R$120 mil mensais, mas não tem, por exemplo, um lateral, um zagueiro que seja, que desponte dos demais, e acho que isso é sim uma preocupação. Não estou falando que o Vitória deveria contratar 11 bons jogadores e não ter banco de reservas, aí também está um grande erro de planejamento, mas eu olharia mais ou menos para o seguinte, vamos dizer então que o Vitória tem R$400 mil mensais para gastar com cada uma das posições, apenas um número aqui, tá? O que eu faria? Eu investiria uns 200 mil na contratação de um jogador que resolva, um outro reserva nesta faixa de uns 150, 120 mil mensais e deixaria a terceira opção, por exemplo, de um garoto da base ou até mesmo um aposta, um cara de 50, 40 mil, 30 mil, observação, por exemplo, dos campeonatos estaduais. Eu trabalharia mais ou menos com esta lista, até porque, lembrando, o Vitória agora no segundo semestre, ele não terá tantas competições como no começo do ano, em apenas a Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão. Como falei, concordo sim que na Série A você precisa ter um elenco robusto, acho que o Vitória vai bem no mercado ao observar as suas carências, ainda assim eu prefiro um pensamento de contratar mais jogadores que resolvam, como por exemplo nas pontas. Acho que o Vitória precisa ir muito bem no mercado nesta região do gramado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito destas declarações, a ideia de montagem também do elenco do Vitória, que na minha avaliação está assim acima da média, acima daquilo que o torcedor tinha de expectativa no começo do ano. Você concorda, discorda? Pode deixar aqui nos comentários. Também existe a possibilidade do Vitória buscar um outro goleiro, tá? Para a Série A do Brasileirão, ainda tem algumas indefinições, enfim, acho que um outro goleiro para a composição do elenco também pode ser que pinte no Barradão para a sequência da temporada. Aí o torcedor questiona, quais são esses jogadores então? Olha, não tem como a gente vir aqui, ter uma bola de cristal e adivinhar o que pensa o Ítalo Rodrigues, o Fábio Mota e os outros integrantes da montagem do elenco do Vitória. Mas alguns nomes que já foram especulados. Por exemplo, o Marinho teve o seu nome descartado, né? Acabou afirmando o Fábio Mota que a liberação depende 100% do Fortaleza. O Maicon, o zagueiro também, outro nome que chegou inclusive a ficar perto do Vitória. Acho que deve sim deixar o Vasco nesse segundo semestre, 35 anos de idade, e também acharia uma opção boa, tá? Eu não é um zagueiro que vive o seu melhor nível, o seu auge, não, mas ainda consegue entregar sim para uma realidade de Série A do futebol nacional. Só que nesse ano entrou em campo poucas vezes, apenas 3 partidas pelo Vasco. No ano passado foram 16 jogos e 2 assistências na Série A, sendo sim um nome importante na manutenção do Vasco da Gama na elite do Brasil. O Maicon é um jogador um pouco mais caro, 35 anos de idade, e acho que chegaria no Vitória para disputar posição, por exemplo, com o Camutanga, que acho que vai dar conta da Série A, mas é importante você ter um outro jogador por ali, tá? Fazendo uma pressão, incomodando. O zagueiro leva muito cartão, é pancada, é contusão, faz parte do futebol, você precisa ter mais opções também pelo lado direito. Até aqui só tem o João Vitor, né? E o Reinaldo também, para ser um reserva interessante, na minha avaliação, para o Wagner Leonardo. Então, acho que o Maicon poderia suprir bem esta carência. Jogador revelado nas categorias de base do Cruzeiro, passa também em Portugal, no Porto, São Paulo, Galatasaray, Al-Nassr, Santos e Vasco da Gama, onde está desde o ano passado. E alguns outros jogadores também do Nova Iguaçu. Já falei em outro vídeo a respeito exclusivamente desse assunto, vou deixar para vocês aqui na tela final. O diretor de futebol, o Ítalo Rodrigues, afirmou que entre 3 e 4 jogadores do Nova Iguaçu estão sendo observados pelo Vitória para a Série A do futebol brasileiro. Sendo bem sincero com vocês, não há jogadores no Nova Iguaçu que hoje chegariam no Vitória e seriam titulares na Série A do Brasileirão. Não, pode chegar e isso acontecer sim, porque o futebol ele é imprevisível, ele é maluco e tem sim jogadores de potencial no Nova Iguaçu, tá? Mas para chegar e resolver, nenhum. Mas acho que, por exemplo, eu gosto do Iago Ferreira, é um camisa 10, 22 anos de idade, pertence ao Fluminense, faz muito bem esta função central, acho que ajudaria no Vitória também. Da mesma forma como o Bill, né, um jogador veloz, dribles curtos, parte para cima da marcação, nesta carência do elenco hoje do Leão, né, na meia esquerda, na ponta direita, acho que o Bill, 24 anos de idade, também poderia ser uma boa. Jogador já tem passagens, por exemplo, pelo Flamengo, CRB, estava por último no futebol ucraniano e pertence ao Dnipro da Ucrânia também, onde tem contrato até a metade do ano que vem. Não seria uma negociação tão simples. No mais, né, acho que o Nova Iguaçu ele tem um bom goleiro,
que é o Fabrício Santana, 38 anos de idade também. Não sei se é o perfil ideal para o Vitória nesse momento, mas é um jogador que vem chamando também bastante a minha atenção. E o lateral Maicon, né? O Maicon tem 23 anos de idade, só que o Maicon é lateral esquerdo, né? E nesta posição, o Vitória, na minha avaliação, tá ok, tá? Não vejo como ideal ter ali o PK, o Lucas Esteves e o Felipe Vieira, tá? Mas acho que dá para quebrar o galho. Vamos ficar atento. Tem a segunda janela de transferências também na metade do ano, que reabre acho que é no dia 14 de julho, vou checar aqui para vocês, entre julho e setembro. Vejo que o Vitória precisa também deixar uma verba para esse momento da temporada, porque, por exemplo, você pode ter lesões no elenco, algum jogador que você contrate, caro, tem uma expectativa, pode ser que não dê certo, faz parte do futebol. Você pode encontrar uma boa alternativa também no mercado, que esteja dando sopa, então tem que deixar uma graninha para lá também, mas não pode deixar apenas para o futuro e esquecer que o campeonato começa agora, tá no mês de abril, e o Vitória precisa sim se movimentar. Pode deixar a sua opinião, quem que você contrataria, quem indicaria, né? Se pudesse chegar em um pacotão aí com o Marinho, com o Maicon, um zagueiro, seria muito bom, né? O Marinho não foi possível. Espero que o Vitória procure um jogador mais ou menos dentro deste calibre. Jogadores caros que cheguem para resolver em uma realidade de Série A, principalmente ponta direita, zagueiro, talvez mais um camisa 10. Eu iria mais ou menos nessa linha. Combinado? Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o meu canal do Goiás também, você encontra logo aqui abaixo mais informações. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!